E se você pudesse ter dois corpos, um para estudar, outro para trabalhar, e ainda sobrar tempo para jogar? No vídeo de hoje você vai ver o início da jornada de um cara comum, que despertou com uma habilidade que pode mudar tudo: clonagem. Essa é a leitura de caça automática com clones, aqui no seu mangá. Jumo olhou para trás quando alguém chamou seu nome. Houve um estrondo na varanda. O mestre da guilda saltou de lá. Ele deu um sorriso de canto e comentou que já fazia um tempo desde a última vez que se viam. O protagonista franziu a sobrancelha com seriedade. O homem enrugou a testa em descrença, surpreso que seu colega ainda lidasse com caçadores. Sang-woo ergueu os olhos e percebeu que o homem havia acabado de pular de vários andares. O CEO da JM contraiu os lábios com tensão. O agente mordeu o lábio inferior e cumprimentou. O patife segurou o estômago e riu dele. Hyeseong olhou para baixo e perguntou quem era aquele garoto. O gerente franziu a sobrancelha e respondeu que ele era um caçador afiliado à empresa deles. O líder da guilda ergueu as sobrancelhas. O homem olhou para o garoto de moletom com uma grande inscrição e disse que agora estava tudo claro para ele. Olhou-o de cima a baixo, avaliando. O garoto usava calças pretas simples e tênis. O estudante desviou o olhar, contrariado, quando o vilão sugeriu que ele era apenas classe F. Hyeseong cobriu o rosto com a mão e pensou que seu colega, que costumava trabalhar com classes C e B, havia enlouquecido de vez. O líder da guilda abriu a boca e gargalhou, pois não conseguia acreditar que seu camarada supervisionava alguém de classe F. E ainda por cima com um moletom tão horrível. Os olhos de Junmo se arregalaram de raiva. O desperto colocou a mão em seu ombro. Um sorriso brilhou em seu rosto. O homem limpou uma lágrima. Ele pairou sobre o caçador como uma sombra ameaçadora e percebeu que aparentemente o garoto tinha algo a dizer. O protagonista fechou os olhos e sorriu de lado. Sangu coçou o nariz e disse que estava muito honrado em conhecer o chefe da guilda, considerada a primeira do país. O vilão levou a mão ao queixo e se alegrou por haver ao menos um pouco de bom senso em suas palavras. O garoto cobriu o rosto com a mão e declarou que sua guilda foi a primeira em monopólio de masmorras e bloqueio de áreas de caça. Hyeseong ergueu o olhar. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto quando o garoto disse que não podia acreditar que recebia elogios do líder da guilda, que tinha a maior taxa de pagamento a seu favor. O estudante sorriu amplamente e declarou que nem sabia o que fazer agora. O homem coçou a nuca e o chamou de bastante corajoso. Seus olhos brilharam. De repente, o vilão surgiu atrás do desperto e perguntou se suas habilidades eram a razão de tanta ousadia. O caçador se virou assustado. O homem de terno preto abriu a boca e chamou por seu chefe, e o assistente correu até ele. Hyeseong ficou irritado por o estraga-prazeres ter aparecido. O líder da guilda largou o protagonista e decidiu encerrar por ali. Ele sorriu de canto e perguntou seu nome. Sang-woo ergueu as sobrancelhas e sugeriu que descobrisse sozinho. O homem acenou com a mão, dizendo que ele era engraçado e prometendo ver seu colega da próxima vez. O patife caminhou em direção ao funcionário, que pediu para ele não agir daquela forma dentro do prédio novamente. Os heróis estavam sentados no carro. Jumo sorriu de forma constrangida e agradeceu ao amigo por suas ações. O rapaz apoiou o rosto na mão e explicou que não podia simplesmente ficar parado. Do banco do motorista, o homem perguntou se ele sabia sobre sua relação com a guilda Hyeseong. O jovem ergueu a mão e disse que descobriu isso enquanto pesquisava sobre a agência. Sentado ao computador, o estudante notou que não havia muitas informações sobre ele na internet, mas encontrou um rumor que envolvia seu agente. Um artigo do Hunter Wiki apareceu na tela, onde um usuário escreveu que o representante da JM era um ex-funcionário da guilda Hyeseong e alertava que aqueles que assinassem contrato com ele enfrentariam o caminho para o inferno. Segurando o volante, o gerente percebeu por que ninguém mais estava se juntando a eles. O desperto explicou que as pessoas simplesmente tinham medo de serem alvo de uma grande guilda. Jumo perguntou por que o cliente havia escolhido a agência deles. Nesse momento, uma gota de suor escorreu por sua bochecha. O caçador ergueu a mão e disse que era tudo por causa da razão de pagamento favorável. Seu clone estava sentado no banco de trás. O protagonista sorriu e acrescentou que poderia confiar em seu camarada caso não gostasse de algo nessa indústria ou na guilda.
As mãos do homem tremiam. O carro seguia adiante. O CEO da JTM agradeceu ao seu cliente. Na academia havia esteiras. As mãos ensanguentadas do atleta estavam enfaixadas. Suas pernas musculosas tremiam de tanto esforço. O número 1 erguia uma barra pesada. O treinador roía a unha de medo. A garota se aproximou e perguntou se aquele homem ficaria bem. O funcionário da academia disse que já havia tentado falar com ele, mas era inútil. O clone parou quando o alerta soou. O duplo colocou a barra no suporte. Ele pegou o telefone. O dono pediu que ele terminasse o treino e o esperasse na entrada da academia. A cópia bebeu uma garrafa de água de uma só vez. A mulher levou a mão ao peito e notou que o visitante finalmente havia terminado. Seu colega ficou feliz com a notícia. Islamais rastejavam pelo chão. Elas subiam pelas paredes e pelo teto de uma caverna profunda. De repente algo atingiu o slime. O homem segurava uma marreta enorme. O desperto apontou um dispositivo parecido com um aspirador para o limo. A cápsula atrás dele se encheu quase até o topo. O caçador saiu do portal. O protagonista retirou a máscara de gás e suspirou pesadamente. Jumo se aproximou e perguntou como ele estava. Sangu respondeu que era muito difícil respirar com a máscara. O homem cruzou os braços e explicou que normalmente as pessoas não vinham até ali, mesmo que a área dos slimes fosse considerada segura. O garoto olhou para a luva rasgada e concluiu que não conseguiria aguentar muito tempo naquele lugar. O jovem olhou em volta. O executivo da JM explicou que poderiam caçar ali até encher o recipiente e depois simplesmente substituí-lo, mas que mesmo uma pessoa com grande resistência não conseguiria durar mais de 6 horas naquele ambiente. O agente coçou o queixo e disse que seria possível permanecer ali mais tempo se comprasse uma boa máscara de gás e equipamentos de classe mais alta. O estudante franziu a testa e afirmou que mal conseguiria aguentar 2 horas. Quem dirá 6? O desperto apontou para seu clone e se ofereceu para que ele fizesse o trabalho. Uma máscara de gás voou em direção ao rosto do número 2. O duplo amarrou os cadarços das botas. Ele calçou luvas de borracha. O caçador fechou o punho e lhe desejou sorte enquanto a cópia avançava. O protagonista virou a cabeça e decidiu ir até o campo dos coelhos. Sang-woo se virou para chamar o número 1, mas ele não estava lá. O garoto fez bico e lembrou que havia se esquecido de buscá-lo na academia. O gêmeo aguardava pacientemente na entrada da academia. O clone ergueu as sobrancelhas. Um carro branco parou ao lado da estrada. O garoto olhou pela janela e pediu para que ele entrasse. O sol já estava quase se pondo. O estudante fez uma careta quando Junmo perguntou por que seu cliente chamava os duplicados por números. O desperto sorriu e explicou que todos eles pareciam iguais. Então dar nomes interessantes seria confuso. O homem ergueu as sobrancelhas e concordou que nomes não eram tão importantes quando se tratava de cópias comuns. O caçador franziu a testa com tensão e lembrou que pistolas eram usadas para caçar lebres com chifres. E o CEO da JM confirmou isso. O protagonista fez bico e perguntou se, nesse caso, não precisava preparar algum equipamento. O agente desviou o olhar e disse que ele não precisava se preocupar com isso, explicando que poderia usar sua própria arma ou alugar os itens necessários no campo de caça. O gerente apresentou um monte de armas diferentes e acrescentou que seu cliente teria que conseguir seu próprio equipamento, pois os itens alugados só podiam ser usados nos terrenos de caça. De repente, Sangu arregalou os olhos de surpresa e perguntou o que era aquele som. Junmo sorriu e disse que haviam chegado. Havia uma base militar nos terrenos de Yu Jensen. Soldados guardavam as muralhas externas. O controlador de tráfego acenava com bastões vermelhos. O garoto saiu do carro e comentou que aquele lugar não se parecia em nada com o território dos slimes. O homem apontou para a frente e explicou que aquele era o famoso território de Yu Jensen, onde ocorreu a primeira ruptura de monstros. O jovem coçou o queixo e pensou sobre o que já tinha ouvido a respeito. Os monstros haviam irrompido de uma fenda no céu. Normalmente, os portais não permitiam que os monstros saíssem, razão pela qual a maioria da caça acontecia dentro deles. Quando um tiro alto ecoou, pessoas estavam sentadas na beira do prédio, disparando rifles. Um estranho fumava cigarros e reclamava de errar constantemente. Outro desperto segurava um coelho morto nas mãos.
Havia várias carcaças em uma bolsa preta. O protagonista ergueu as sobrancelhas em surpresa. O agente apontou o lugar dele. O gerente se agachou e perguntou se seu cliente tinha certeza de suas habilidades de tiro. Sang-woo puxou um rifle e confirmou com arrogância. O rapaz olhou para a arma e disse que só tinha errado 3 vezes durante o exame de licença. Junmo lembrou que os alvos lá eram bastante próximos. O jovem fechou os olhos e disse que até sentia um pouco de pena dos coelhos com chifres. O estudante colocou protetores auriculares. O desperto mirou e disse que eles não conseguiriam escapar de seu olhar de águia. O homem cerrou o punho e ficou feliz que todos ali estivessem com protetores auriculares. O caçador mirou no animal. Ele abriu bem a boca e gritou que havia encontrado um. Parecia que a lebre estava olhando diretamente para o local. O protagonista puxou o gatilho lentamente. O cartucho voou pelo ar. A caçada começou. 3 horas depois, a noite havia caído, mas os disparos ainda ecoavam na base militar. Sang-woo cobriu o rosto com as mãos. O garoto abaixou a cabeça e percebeu que não tinha acertado o alvo nenhuma vez. O jovem jogou a cabeça para trás e declarou que aquilo não fazia sentido. Naquele momento, a mira estava apontada diretamente para a cabeça do coelho. O animal ergueu as orelhas. Quando o disparo soou, ele imediatamente correu. O estudante fechou os olhos, frustrado pela velocidade deles. Pouco tempo depois, o CEO da JM se aproximou e disse que já era hora de ir. Olhando para o céu noturno, o desperto percebeu que nem sequer havia recuperado o custo das balas e decidiu que já bastava por hoje. O número 1 olhou para trás quando o dono o chamou. Sentado em uma cadeira, o caçador pediu que ele atirasse nos coelhos com uma arma, pegasse os corpos com um arpão e enviasse uma mensagem pelo número 1 se tivesse sucesso. O protagonista abaixou os olhos em decepção e suspirou profundamente. Os refletores iluminavam apenas uma pequena parte do local. Deitado na cama, o garoto olhou para a janela de status. O jovem colocou as mãos sobre o peito e ficou feliz que o número 2 estivesse lidando muito bem com os Ilimes. O estudante ergueu as sobrancelhas e percebeu que seus atributos continuavam a subir. Em sua lembrança, Hseong se aproximou por trás e sorriu de canto. O desperto fechou os olhos e pensou que ainda tinha um longo caminho a percorrer. O caçador cobriu a boca com a mão e bocejou. Em sua mente, o coelho com chifres lhe mostrou o dedo do meio. O protagonista concluiu que caçar esses monstros havia se revelado um fracasso completo para ele. Ele fixou o olhar no teto. Sang-woo fechou os olhos e esperou que pelo menos o número 1 conseguisse capturar uma lebre. A tela do celular ao lado do travesseiro se iluminou. Muitas mensagens apareceram. O telefone vibrava porque o clone estava enviando várias mensagens através do número 1. E esse foi só o começo. A habilidade de clonagem mal foi ativada. E a vida dele já está prestes a virar de cabeça para baixo. Se curtiu a leitura, deixa o like, comenta o que achou e se inscreve no canal Seu Mangá. Porque nos próximos capítulos, o jogo vai mudar de verdade. Até a próxima leitura!